Vocês pediram e nós atendemos. Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante na nossa sociedade, que é o espectro autismo. E eu vou dar um spoiler para vocês. Nós viemos aqui, em um projeto jauense chamado Ativamente, com a doutora Evelyn, que está nos... Fala, Jaú! Fala comigo, doutora Evelyn! Boa tarde! Vamos entrando, por favor, dá licença, estamos entrando. Com licença. Doutora, temos bastante dúvida, já vou avisando, viu, doutora? As dúvidas que a gente tem é do povo, então desculpa se a gente fizer perguntas de leigos, mas estamos aqui para aprender mesmo, né, doutora? Sim. Então se apresente para nós primeiramente, doutora, por gentileza. Eu sou Evelyn Sanches, eu sou neuropsicóloga, também sou formada em TO, terapia ocupacional, também sou doutora em Direito da Pessoa com Deficiência e sou mestra em Mediações e Conflitos. Que legal, quanta coisa. Você pediu para mim repetir, eu não consigo, porque é muita formação. É muito mais, nós vamos parar por aí. Doutora, então eu queria saber um pouquinho desse projeto Ativamente em Jaú, que vem realmente dando o que falar para o lado positivo. Eu queria que você explicasse para o nosso público de casa um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso. O nosso projeto realmente ele tem o intuito de favorecer a sociedade em si, né? Nós trabalhamos com uma missão de equidade, desenvolvimento, autonomia, protagonismo, seja ele na criança, no jovem, no adolescente e também no idoso. Nós temos muitas parcerias. Nós temos a parceria com a Unesp, no qual eu entrego o grupo de pesquisas, eu também dou aula e eu também tenho cursos assinados pelo pessoal da Unesp. Temos também o Albert Einstein e o Ensino Einstein, Uau. No qual nós diretos com a neurologia, com a parte dos profissionais, nós temos acesso para encaminhamento de casos, para estudo, pesquisa e avaliações naquela no qual a gente não consegue, absorver, ou casos como superdotação, no qual a gente tem que encaminhar para cidades e recursos onde se realmente vai se ter um desenvolvimento. E nós temos uma parceria com a Universidade de Alcalá, que é na Espanha, onde eu dou aula, e eu vou lá 2 vezes ao ano para fazer um trabalho super bacana, que é nas escolas públicas espanholas, né? Porque as escolas públicas espanholas trabalham com uma parte tanto da parte educacional quanto a parte clínica. Todas as escolas, por ser, né, hoje em dia, por lei mundial, a inclusão do deficiente, seja ele o autismo, seja ele o físico, motor, intelectual, sensorial, o que for, nós temos então ali, nas escolas a gente vê aquela formação de profissionais. O físio dentro da sala de aula, adaptando ali um componente para a criança, e tudo isso faz com que a gente volta trazendo inovações. E quando eu voltava para Jaú, eu queria então fazer tudo que eu ia lá. E era uma forma mais diferente, né? Trabalhar com a educação e da parte clínica. Então eu fui me especializando e fui trazendo esse desenvolvimento humano, ou seja, uma equipe multidisciplinar, vários profissionais interligados, tratando de um problema, para que a mãe não fique caçando aqui, caçando ali, com uma resposta daqui, com uma resposta dali, e ela saia com o desenvolvimento do teu filho. Quando a gente fala a mesma língua, a gente é uma engrenagem, tanto para a família quanto para nós também profissional, né? A criança, que ela está dentro de um ciclo multidisciplinar, nós conseguimos encaixar o que o físio está fazendo, o que o professor está fazendo, a escola nos dá a resposta, a fono também prepara ali um suporte, ou seja, nós andamos engatado, a engrenagem gira. E quando nós então quebramos tudo isso, a gente fica com uma dificuldade, um profissional quer avaliar o trabalho do outro, ao invés de avaliar a própria criança, e aonde ninguém anda, não há o desenvolvimento da criança e uma frustração muito grande na família, principalmente do paciente, do aluno com TEA.
Então, todo esse trabalho e todo esse cuidado, ele é prestado pelo Ativamente hoje. Então, a criança, né, no caso, tem todo o aluno ou paciente, enfim, tem toda essa assessoria para esse desenvolvimento. Seria isso, então, doutora? O Ativamente seria essa assessoria necessária para uma criança que tem TEA, autismo e esses espectros? Seria isso? Sim. Nós temos todo o suporte. Nós não temos em si o neuropediatra, nós não temos a classe médica, no qual nós temos o encaminhamento, tá? Não recebemos só encaminhamento por eles, as escolas também. Mas aqui dentro do Ativamente nós temos neuropsicopedagogas, psicopedagogas, pedagogas, fono, nós temos psicomotristas, nós temos neuropsicólogos e nós temos ali uma porção, tá, de protocolos e de atividades para atender o espectro autista. Muitas das pessoas, eles focam o ABA, mas o ABA é um protocolo, é um só programa, mas tem vários programas. O que nós vemos hoje sobre o autismo é que as pessoas, as mães, elas buscam muito redes sociais, elas buscam muito um marketing sobre isso, tá? Que se torna assim um mercado, mas pelo marketing que se faz fora, e esquece que o indivíduo com TEA, ele é individual, por isso que é um indivíduo, ele é um ser humano. E cada ser humano tem uma genética, tem uma particularidade, tem o seu jeitinho de ser, tem as suas tolerâncias e intolerâncias. Então, eu não posso generalizar e tratar todo paciente com autismo com ABA. Às vezes, eu preciso de um desenvolvimento. O que é ABA? Desculpa, doutora. ABA é um protocolo que é usado tanto para interação motora, sensorial, para um desenvolvimento. Mas eu tenho também o MBVAP, que também é um tratamento que você faz logo de criança, logo em bebês. Nós temos também o Protea-R, que também posso trabalhar até 60 meses. MBVAP. Protea-R. Tudo isso são... o que seria? São protocolos. São tratado como um suporte. Um suporte. Sim. Mas existem vários, inúmeros, tá? No qual é o que eu digo e no qual nós Ativamente trabalhamos. Nós trabalhamos no conhecer melhor o paciente para a introdução do suporte necessário. Legal. Às vezes eu tenho um paciente com TEA que ele vem até a mim e eu não necessito usar somente o protocolo ABA. Por quê? Porque ele tem na escola, porque ele vai e faz com a TO, mas eu preciso do desenvolvimento humano, eu preciso interagir, eu preciso sair desse consultório com ele e eu preciso ir no shopping, eu preciso ir num parque, eu preciso ir com ele numa loja de doce, eu levo ele comer um salgado comigo, eu ponho ele no meu carro, porque eu quero conhecer, eu quero ver como ele age com as emoções, eu preciso me aprofundar para mim poder diagnosticar. E existe um padrão, desculpas, com relação às mães, como que, por exemplo, trazendo para um cenário de realidade, uma pergunta que eu recebi, como uma mãe consegue desconfiar que seu filho ou sua filha possa ter o TEA, que é o mesmo que o autismo, seria isso? Sim, tá. O TEA é um nome que nós usamos, um nome técnico, né? Mas o espectro autismo e o autismo é a mesma coisa que a gente fala. Não é questão da mãe desconfiar. Existem algumas características que possam chamar atenção, sim. Vamos dizer assim, a criança é um pouco apática, a criança não se socializa muito. Tem vários itens, há várias características que você pode perceber no meio dos amigos, no meio do primo, no meio da escola, que a criança se diferencia. Mas isso não quer dizer, e nem rotular, e nem se autodiagnosticar que ela tem TEA,
né? Nós temos diversas. O cérebro é uma caixinha de surpresa e eu digo que o cérebro ele é dinâmico, ele é único, ele é assim surreal de como você pode extrair tanta coisa, você pode fazer tanto desenvolvimento, como também você pode degenerar e como você pode afundar um ser humano através de ações, de palavras, de estímulos. Então, eu vejo muitas mães dizer assim, o meu filho ele tá ele é não verbal. Esse não verbal se tornou algo que uma mãe de 1 ano e meio, uma mãe de uma criança de 1 ano, ela nos procura porque o filho é não verbal. Mas se você parar para pensar um pouquinho, nós temos que ver qual o ambiente que aquela criança ela é criada. Existe mais crianças? Existe uma mãe que conversa? Existe um diálogo? Existe música? Ou essa criança é filho único? Ou é o filho mais novo? Ou é aquela criança que quando quer alguma coisa, a mãe nem espera, ela já pega, ela protege, ela vai, né? Então, nem tudo é autismo, como também nem tudo deve ser descartado. A avaliação, ela é importante, mas por uma equipe de profissionais. Ninguém pode laudar sozinho. Ninguém pode, nem um neuropsiquiatra, nem um neuropediatra, ele pode chegar e laudar. Não, ele tem. Mas ele vai responder sozinho porque ele falou ali? Ele passou por um terapeuta ocupacional? Ele, em 30 minutos, ele avaliou realmente a criança. Em 3 meses, colocando 30 minutos, ou às vezes 15 ou 20, que alguns médicos atendem, eles têm a capacidade de realmente fazer um perfil de uma criança sem sair, sem passear, sem perguntar o que acontece em casa. Então eu vejo algumas situações que refletem de separação dos pais, a criança se fecha, a criança não aceita que o pai vai embora de casa, ou que a mãe, ou que entrou uma madrasta em casa, se fecha, começa ali, decai dos estudos, não se socializa, não quer mais sair, aí o pai vem, então, eu me separei e no meio dessa... Eu também estou vendo que o meu filho parece que tem espectro autismo. Então, como que a gente... Não, a gente tem que avaliar também o externo, o ambiente, tudo faz parte. E a doutora faz. No caso, por exemplo, então, vamos dar o meu exemplo. Se eu, por exemplo, hoje tenho uma desconfiança no meu mundo de achismo, certo ou errado, eu tenho a desconfiança. Então eu venho até aqui e consigo, através de uma conversa com a doutora, ter acessibilidade a uma possibilidade de um laudo, buscar mais informações sobre. Eu tenho esse tipo de acolhimento aqui, como funciona? Sim, você vai ter todo acolhimento. De imediato, se você trazer o teu filho hoje e pedir para que eu faça uma avaliação, eu não vou fazer uma avaliação imediata. Eu creio que acho que nenhum profissional vai fazer uma avaliação de imediato, tá? Mas mesmo assim, para que eu avalie e que eu realmente possa fazer o laudo da minha avaliação, eu vou te pedir um bom tempo para mim conhecer o teu filho. Entendi. Então tem todo um processo, né? Aí você pode falar, Legal. Mas qual é esse bom tempo? Eu iria falar para você que em uns 90 dias eu queria conhecer, eu queria ver. Eu peço para as mães me dar vídeo de como eles se comportam em casa, quando eles brigam, quando eles choram, quando eles estão felizes. Eu peço vídeo de como eles assistem televisão, de que maneira ele come, com que mão ele levanta, qual é o pé, como ele anda. Então, isso são coisas que eu não consigo ver em 40 minutos aqui, 20 minutos ou até 1 hora. Mesmo que eu ficar 2 horas, eu vou cansar a criança. Eu vou dar brinquedos, eu vou dar ali estratégia, eu vou dar uma atividade, mas não é isso só que ela quer. Eu entendi perfeitamente. Então não existe, doutora, um laudo instantâneo como, por exemplo, uma infecção urinária. Olha, eu vi seu exame aqui. Sim. E você tem uma infecção urinária. Não, nada disso. Você vai ter todo um processo de dias e dias e dias para daí você conseguir ter a validação do laudo, se não é, o transtorno e tudo mais. Caramba, doutor, eu não imaginava que era assim, não. Posso te contar uma história? Por favor, Então, para nós, para todo mundo ali, ó. Então vamos lá. Olha só como o laudo é uma coisa muito importante.
sem falar nomes, sem falar instituições, mas já aqui. Eu recebi uma criança de 7 anos de idade. Essa criança veio com uma carta prescrita da escola, que a criança ela não escrevia corretamente, ela não acompanhava os demais da turma, ela tinha tremor ao pintar e foi encaminhada a um neuropediatra. Esse neuropediatra, ele fez um laudo precoce demais. Na primeira avaliação, ele realmente pôs que a criança tinha o autismo. E então a mãe nos procurou para fazer os acompanhamentos de neuropsicologia, na parte de TO, na parte de fono. Quando eu recebi aquilo, a primeira coisa que me chamou a atenção é ele ter 7 anos e não saber escrever direito e não acompanhar uma turma. Então eu chamei a mãe e perguntei para ela, qual foi a preparação do teu filho até a inserção no ensino fundamental 1, que seria o primeiro ano. Aí ela disse assim, olha, eu trabalhava demais, eu não tive creche nem nada, eles ficavam com meus pais são analfabetos, mas sempre cuidou muito bem deles. E quando ele tinha 7 anos, não podia passar dos 7 anos, é por lei, então eu inseri ele na primeira série. Falei, matei a charada, tá bom. Aí então eu fui até a escola e questionei a professora que fez aquela avaliação. Falei, professora, antes de você fazer toda essa avaliação aqui, você fez um teste com ele no caderno de caligrafia? Não, a gente não usa mais caderno de caligrafia, a gente tem uma apostila e a gente tem as plataformas. Eu falei, as plataformas são digitais? Ela falou, sim, as plataformas digitais. Eu falei, quanto tempo entre passar a matéria através de uma plataforma e dar a atenção ao aluno a senhora tem de dedicação? Não contando que só tem um aluno, não culpando a professora, porque as escolas aqui tem 30, 20 alunos na sala de aula. Ela falou, realmente eu passo todo o material em PPT, aí eu vou fazer a chamada digital e eu deixo eles copiando. Só que ao voltar, eu vejo sempre que o aluno X, ele não faz. Aí eu falei, mas será que ele não faz porque ele tem esse pré-laudo que você fez? Ou ele não faz porque ele não sabe, ele não teve quem instruiu? Ah, mas ele já está na primeira série. Eu falei, então, mas eu tenho 48 anos e quando eu entrei na minha primeira série, foi ali que eu aprendi a escrever. Hoje, as crianças automaticamente são mais desenvolvidas, mas nem todas. Nós não podemos esquecer que criança é criança, que o jardim é um lugar de brincar, de se adaptar, do lúdico. O pré nada mais é do que um lúdico e que a primeira série é a alfabetização. Aí ela ficou meio assim. Então, ao trabalhar com aquela criança e com jeitinho, eu cheguei ao neuropediatra e passei uma avaliação de 2 meses eu trabalhando, vídeos, atividades que eu fiz, de tudo que eu fiz. Aí ele, opa, então é diferente do que foi me passado pela escola. Realmente, ele não tem o laudo que foi prescrito. Não foi um erro, mas realmente faltou esse acompanhamento e essa avaliação profunda que outros profissionais puderam fazer. Então, ou seja, seria mais um autista laudado, tá? Como vem crescendo vários casos, mais de um laudo que não teve êxito. Uau. É até complicado a gente pensar nisso, porque é um erro que vai comprometer a saúde daquela criança para sempre, porque a partir dali ela vai ser tratada como uma criança que tem... Imagina para os pais, aquela mãe, ela saiu do neuropediatra, ela pegou o laudo na escola, ela conseguiu uma vaga no neuropediatra, ela saiu de lá desesperada, ela veio até nós procurando suporte, porque ela não tinha uma condição financeira de pagar um plano de saúde ou particular, e encaixamos ela aqui no projeto. A vida daquela mulher já mudou essa rotina, tá? Até a gente falando não, ela tinha assim, não, mas o médico falou, mas a professora também. Então, você está entendendo como uma equipe multidisciplinar, ou quando você conversa, você não precisa fazer parte do Ativamente, mas se você for um neuropediatra, assim como esse,
que foi comigo, que me deu atenção e que recebeu os meus vídeos, que recebeu eu brincando, fazendo cosquinha, indo com ele no mercado, eu fazendo massinha, eu fazendo atividade aqui dentro, o meu laudo é sobre o Wish. Então, quer dizer, se tivermos profissionais que respeitem que outros profissionais também estudam e também se aprimoram, a gente consegue derrubar tabus e consegue fazer um desenvolvimento humano e transformar a vida de muita pessoa como essa criança. E acima de tudo, e eu posso falar para vocês que eu tô sentindo isso, é o amor no que faz, é o amor nas crianças, é o amor antes de passar um laudo e diagnosticar como sim ou não. Isso realmente é admirável. Já quero estender aqui um convite para a doutora, para a Gilma também, participar de um podcast com a gente. Hoje realmente é mais um bate-papo que o pessoal pedia muito para a gente vir conhecer. Doutora, e como faz para participar ativamente? Aqui no Ativamente, todos que são associados da Associação dos Aposentados de Jaú, eles têm o direito, tanto netos, sobrinhos, filhos e tudo mais. Aqueles que não são, é só procurar o Ativamente, o Espaço Saúde, aqui na Tenente Lopes 833. Vamos deixar o arroba aí. Isso, e marcar a sua primeira avaliação, né? Tem custo? Olha, depende da primeira avaliação, mas o nosso custo maior de todos é R$ 180 por mês, tá? Aonde o seu filho, seu neto, a sua criança participa e é atendida por todos os nossos profissionais. Aqui nós temos fonoaudiólogo, nós temos neuropsicólogos, nós temos neuropsicopedagogas, psicopedagogas, pedagogas, psicomotristas, fisioterapeutas. E nós vamos ter aí em breve, né, o neuropediatra. Meu Deus, é muita coisa, né, doutora? É realmente um suporte que na hora que às vezes a gente, né, é pego de surpresa com esse diagnóstico, com esse laudo, né? A gente realmente precisa desse suporte. Eu tenho certeza que muita gente vai pensar, vai vir conhecer, vai vir tirar as dúvidas, né? A gente vai deixar o arroba também, né, doutora? Muito obrigado. Queria agradecer pelo espaço cedido, pelo carinho. E deixa as considerações finais para o pessoal, doutora. Nós esperamos vocês. Aqui no Ativamente é para ativamente. Nós temos também o acampamento, 4 vezes por ano, um acampamento muito legal, onde não é só para as crianças com deficiência, mas sim para a inclusão. Você que gosta de ir, de ajudar, de participar um final de semana inesquecível, vem com a gente, vem ser Ativamente. Bora! E nesse clima gostoso, a gente quer deixar um abraço para a Gilma também, que está aqui com a gente aqui. Tá gravidinha. Quanto tempo, Gilma? Tá nos 8 meses, ela também acompanhou junto com a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Já vamos estender o convite, em breve um podcast com muito mais tempo, muito mais detalhado. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Deus abençoe o projeto Ativamente e até o próximo Fala Comigo, Jaú!